Olá, seja muito bem-vindo ao Conanutri 2021. Essa foi um convite especial que eu recebi do pessoal da EAD Plus e agora a gente está, então, apresentando para vocês a nossa conferência. Gostaria de me apresentar, né? Nós vamos trabalhar protocolos fitoterápicos para regulação hormonal. Esse é um tema muito interessante, porque tem uma aplicabilidade e uma interface com os nossos pacientes muito grande, né? E especialmente pela demanda que é a necessidade de regular os ciclos hormonais. E então eu sou farmacêutico, meu nome é Niraldo Paulino, sou farmacêutico bioquímico e tenho meu mestrado e meu doutorado na área de farmacologia de plantas medicinais. Então a gente vai trabalhar aqui com vocês exatamente com esse foco, né, de compreensão de como as plantas podem interagir e regular os processos fisiológicos na regulação hormonal. Quando a gente fala de regulação hormonal, nós estamos pensando, obviamente, no contexto de melhoria da qualidade da produção e da possibilidade de liberação desses hormônios produzidos nos ciclos hormonais. Os hormônios, eles são organizados em glândulas a partir de uma sequência hierárquica de importância fisiológica, incluindo aí os eixos hipotálamo, hipófise, e a partir da hipófise a regulação de todas as glândulas periféricas. Quando a gente fala de regulação hormonal, a gente precisa, obviamente, perceber que todas as informações que chegam até o nosso sistema nervoso central, elas implicam em uma resposta biológica, implicam em uma resposta fisiológica que gera um gasto energético para que essas células respondam a esse desafio, a esse estímulo. Essa intensidade de resposta é modulada em grande parte pela presença de hormônios que regulam a capacidade dessas células de produzir as suas respectivas respostas fisiológicas. Então, quando nós falamos em eixos hormonais, nós estamos falando na hierarquia. Então, o hipotálamo como fonte receptora de todos os estímulos que chegam até o sistema nervoso central, a possibilidade do hipotálamo liberar uma série de hormônios que vão regular o funcionamento da hipófise, e a hipófise, a partir dessa interface com os hormônios liberados pelo hipotálamo, controlam, pela liberação dos seus respectivos hormônios, a ação de células-alvo, de glândulas-alvo perifericamente, que incluem aí as gônadas, a adrenal, a tireoide, as glândulas mamárias, o fígado, enfim, todos os tecidos capazes de produzir substâncias com funções hormonais. Mas vamos dar uma ênfase só para exemplificar, obviamente, que o nosso tempo é curto, mas nós vamos dar uma ênfase aqui na regulação do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, como uma forma de explicação e de possibilidade de regulação de todos os outros eixos. Então, quando nós falamos num determinado eixo hormonal, nós sempre começamos as nossas explicações com a compreensão do que é o hipotálamo. O hipotálamo é uma região muito centralizada. Olha que interessante, onde ele está localizado, né? E pela sua localização, nós já efetivamente compreendemos a sua respectiva importância, porque quanto mais protegido, quanto mais centralizado é uma estrutura no sistema nervoso central, tanto mais importante ela é para o sistema funcionar adequadamente, para o nosso organismo responder adequadamente a todos os estímulos de integração com o meio ambiente onde ele está habitando. Então, o hipotálamo é essa área muito central, que tem a possibilidade e tem uma comunicação direta com a hipófise. E tem também a possibilidade de comunicação com outras áreas centrais, cujo centro é efetivamente o hipotálamo. As funções do hipotálamo incluem aí as funções de controle do sono, vigília, fome, variação de temperatura, diurese, sede, sistema nervoso autonômico, sistema límbico, um monte de funções que são especificamente controladas por essa área central do cérebro. E é por isso que ele é tão importante em todo o processo de regulação, incluindo a própria regulação hormonal, né? Veja que ele também tem aqui a capacidade de interagir através da liberação de hormônios, ativando todos os eixos
hormonais a partir do controle da hipófise. Então, ele regula o funcionamento da hipófise. E a hipófise, através da liberação dos seus hormônios, regulam perifericamente todos os nossos órgãos e sentidos. Uma outra importância fundamental do hipotálamo é a possibilidade que ele tem de gerar aqui um contexto de a modulação do sistema límbico e a regulação do sistema autonômico. Então, todas essas funções partem especialmente aqui da premissa de que o hipotálamo responde a essas interações e ele gera todos esses controles fisiológicos. Ele é organizado, o hipotálamo, em núcleos, em compartimentos específicos, especializados, para que a gente possa encontrar aí uma possibilidade de regulação muito mais fina. Então, essa atividade de regulação, ela acaba sendo definida pela presença desses núcleos hipotalâmicos, que são conjuntos de corpos neuronais que são capazes de responder efetivamente a determinados estímulos periféricos. Então, esses estímulos, eles controlam aí a capacidade do hipotálamo de regular efetivamente a hipófise, através da secreção de hormônios que são muito específicos para cada uma das funções que estão acontecendo aqui no nosso organismo. Esses núcleos hipotalâmicos, a gente tem aí como nós estamos exemplificando o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, nós podemos aqui exemplificar também essas atividades entre esses núcleos. Nesse caso do exemplo, o núcleo mais importante para controle da atividade do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal é o núcleo paraventricular hipotalâmico. Esse núcleo paraventricular, ele não só controla a atividade do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, mas também controla a função, através do controle da liberação de TRH, do eixo hipotálamo, hipófise e tireoide. Então, ele também funciona com um controle da liberação do hormônio antidiurético. Então, todos esses elementos, eles são controlados pela mesma função hipotalâmica, pelo mesmo núcleo hipotalâmico, que responde à percepção de estímulos aversivos, estímulos estressores. Olha que interessante, a gente tem então os nossos órgãos de sentido, que captam a informação estressante, de ansiogênica, leva essas informações até o núcleo hipotalâmico, paraventricular, e a partir do núcleo paraventricular nós liberamos uma série de hormônios para fazer a intensidade da resposta a esses estímulos percebidos. Então, o estímulo, a percepção desses estímulos, gera aqui a ativação do hipotálamo. O hipotálamo ativa a região do núcleo paraventricular, que libera o hormônio liberador de corticotrofina, o CRH, libera também o hormônio liberador de tireotrofina, que é o TRH. Então, CRH e TRH são liberados no momento em que o hipotálamo, núcleo paraventricular, recebe esses estímulos estressores. Esses dois hormônios, liberados da região hipotalâmica, são capazes de estimular a hipófise a liberar os seus respectivos hormônios. E aí a gente tem, então, o ACTH liberado a partir do CRH, da ativação pelo CRH na hipófise, e o TSH, liberado a partir da ativação do TRH sobre a hipófise. Ambos hormônios, ACTH e TSH, controlam, respectivamente, perifericamente, as suas glândulas-alvo, né? Incluindo aí a córtex adrenal para o ACTH, que libera cortisol sob estímulo desse hormônio, e a tireoide, que libera o T4 e parcialmente o T3, a partir da ativação pelo TSH nas células tireoidianas, nos tireotrófos. Ambos, cortisol e T4 e T3, estão diretamente envolvidos na regulação do metabolismo energético celular. Então, veja que é muito interessante, porque quando a gente tem a percepção de um estímulo de perigo, nós levamos aqui a uma mobilização energética para que o nosso organismo tenha energia para responder a essa situação de perigo, de estresse, de aversão ou de medo para as percepções sensoriais percebidas do ambiente externo. Então, só para a gente entender, o CRH, que é essa molécula, é um peptídeo formado lá no hipotálamo, então ele precisa de um conjunto de aminoácidos
para serem expressos. O ACTH também é um peptídeo e que está liberado aqui da hipófise, também precisa de aminoácidos para sua contextualização, síntese liberação. E a córtex adrenal liberando o cortisol. Cortisol, que é um hormônio esteroidal. Então, são dois hormônios peptídicos controlando a liberação de um hormônio do tipo esteroidal, que depende basicamente de colesterol para sua síntese, né? Como todos os hormônios esteroidais. Quando nós falamos também nesse eixo de controle, nós vamos encontrar a hipófise aqui como um elemento-chave de resposta para controlar perifericamente todas as glândulas e tecidos periféricos. A partir da hipófise, nós temos então uma comunicação direta com o hipotálamo, e a partir da hipófise a gente regula todas essas glândulas-alvo pela liberação de hormônios específicos. O principal, na hipófise, nós vamos encontrar então, para que ela seja estimulada, a presença de receptores específicos para CRH, o hormônio liberador de corticotrofina, que é o CRF1 e o CRF2. Esses dois receptores estão distribuídos na hipófise e em outros tecidos também, mas preferencialmente na hipófise, o que eles fazem é estimular a liberação rápida de ACTH a partir dessas células glandulares hipofisárias. E aí a gente consegue, então, resumidamente, à medida que vão sendo estimulados os receptores, em especial CRF1, na hipófise, liberar mais ACTH. Então, é proporcional ao eixo, né? Quanto mais CRH libera, mais ACTH também será liberado na hipófise. Obviamente, quando a gente fala de liberação de ACTH, eles vão ter como alvo farmacológico, alvo fisiológico, a adrenal. E a adrenal, ela é dividida aqui, ela é posicionada sobre os rins, né? Por isso ela também é chamada de suprarrenal, e ela é dividida em três partes muito distintas. A glândula suprarrenal, ela tem essa parte externa que dá a conformação específica do conjunto de células que são agrupadas dentro dela. A gente tem a córtex adrenal e a medula adrenal. Essas duas regiões, elas produzem diferentes tipos de hormônios e são estimuladas pelo mesmo mecanismo relacionado ao ACTH e também por outras respostas mediadas pela percepção sensorial dessas glândulas sobre a fisiologia do corpo. Então, quando nós temos uma demanda energética muito alta, a gente estimula a suprarrenal, a adrenal, para que ela possa produzir cortisol e mobilizar a energia metabólica das células para responderem aos desafios percebidos pelo nosso organismo. Estimulam a conversão de proteínas e gorduras em glicose e mobilizam, então, essa glicose para dentro das mitocôndrias para que elas possam ser convertidas em ATP, e o ATP servindo de moeda energética para as nossas células. Assim como nós tínhamos lá na hipófise a possibilidade de regulação por receptores específicos, aqui também na adrenal, o ACTH estimula receptores específicos da classe MC2. Esses receptores MC2, eles são capazes de produzir um efeito muito interessante na córtex adrenal, que é a esteroidogênese. A esteroidogênese significa que a córtex adrenal consegue captar mais colesterol a partir do meio externo e transformá-lo enzimaticamente nessa cadeia de produção em cortisol. Veja como é interessante, a gente tem então em cada uma das zonas a produção de hormônios específicos. Os mineralocorticoides, produzindo então a aldosterona na primeira parte mais próximo à cápsula, relacionada à córtex adrenal. O cortisol, na zona mais centralizada, que é a zona fasciculata, produzido, então, a partir da estimulação desses receptores de ACTH. Os hormônios sexuais, androgênicos e esteroides, aqui a gente consegue, então, produzir testosterona e também estradiol na região reticulares da córtex adrenal. Então, a mesma região foi dividida para a economia fisiológica. Nosso organismo é muito bem organizado, né? Inclusive na distribuição econômica das células em um mesmo tecido. Nessas três regiões, então, a gente consegue produzir hormônios diferentes. O que significa que
Quando nós temos a liberação de ACTH e a interação de ACTH com receptores MC2 na córtex adrenal, nós estimulamos a produção de cortisol, estimulamos a produção de testosterona e estradiol e estimulamos também a produção de aldosterona. E aí, essa comunicação, como ela é muito tênue, a ligação é muito tênue, nós acabamos também produzindo liberação de noradrenalina e adrenalina a partir da região medular. Então, essa comunicação de fato acontece quando nós temos uma secreção aumentada de ACTH, e essa secreção aumentada de ACTH estimula os receptores MC2 lá na adrenal. Isso leva, então, um aumento proporcional de cortisol, um aumento proporcional de noradrenalina, que fazem a resposta metabólica celular. Então, só para a gente ter ideia, a esteroidogênese estimulada por esse processo, ela leva, a partir do colesterol, que é a molécula precursora, a síntese de aldosterona, de cortisol, e também na região da córtex, a produção de testosterona, estrona e estradiol. Todos esses processos são chamados, então, de esteroidogênese, porque são todos hormônios esteroidais que têm como principal deles o cortisol, e aí na adrenal, né, como produtora da adrenal, e ele tem essa carinha, assim, sempre presente esse núcleo químico chamado ciclopentano peridrofenantreno. Esse núcleo central é chamado também de núcleo esteroidal, que é mantido em todas as estruturas, como nós veremos depois, testosterona, estradiol, cortisol, vitamina D, aldosterona, todos eles mantêm essa mesma característica química que é o núcleo esteroidal. Só para a gente ter ideia também, isso acontece dentro com um envolvimento muito grande da mitocôndria das células corticais, adrenais. Então, o colesterol é captado dentro das mitocôndrias e é convertido imediatamente em pregnenolona, na primeira reação, que é a reação limitante de produção do cortisol. A primeira delas é uma citocromo P11A1. Citocromo P450-11A1, ela é capaz de transformar colesterol em pregnenolona, e a partir da pregnenolona, na mitocôndria das células corticais adrenais, ela é liberada para o ambiente citoplasmático até que ela é reabsorvida na forma de 11-deoxicortisol, já na última fase da reação esteroidogênica, e convertida por uma outra citocromo P450 da classe 11B1, que transforma, então, o deoxicortisol em cortisol. E o cortisol é liberado no citoplasma, e daí do citoplasma ele é translocado através de vesículas para as bordas das células corticais e são liberados na corrente sanguínea para fazer o seu papel metabólico celular. Muito legal esse processo, porque a gente tem, então, uma necessidade percebida, o estímulo para a liberação do hormônio que vai mobilizar a energia periférica para essa resposta. Então, sempre que nós temos a percepção lá em cima, para a regulação da atividade, a percepção lá em cima, das necessidades energéticas hipotalâmicas, ele libera o CRH, que ativa a hipófise para a liberação do ACTH, que ativa a adrenal para a liberação do cortisol. E o cortisol, por si só, ele tem esse papel metabólico. E tem um papel também de feedback negativo, de retornar às bases que liberaram esse eixo para informá-las que não há mais a necessidade fisiológica de controle desse processo, que tudo pode ser regulado negativamente. Então, ele faz um feedback negativo sobre o próprio eixo de liberação. Então, cortisol é ainda um mecanismo de regulação, autorregulação, né, desse próprio eixo hormonal. Alguns sintomas, quando nós temos um aumento da capacidade metabólica celular e que tem uma persistência de liberação de cortisol e de estímulo da adrenal, o que nós encontramos, de fato, é um processo que inicia com uma hiperestimulação por estímulos estressores do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, e essa hiperestimulação acaba sendo capaz de gerar aqui no organismo humano
uma falência, uma fadiga do processo de produção esteroidogênica, especialmente relacionado ao cortisol. Isso a gente chama, então, de fadiga adrenal, que gera uma série de alterações fisiológicas, como, por exemplo, dificuldade de acordar, cansaço entre 9 e 10 da manhã, necessidade de café ou estimulantes para começar o dia. Claro, porque se tu não tem energia para gerar os processos metabólicos, o café te dá um aumento da atividade cerebral, estimulante cerebral, que tenta compensar fisiologicamente aí a ausência energética periférica. Desejo por salgados, gorduras, alimentos de alto teor energético, o aumento dos sintomas da TPM nas mulheres, isso também acontece muito frequentemente. Dor na parte superior das costas e no pescoço, aquela tensão local, né, em que o paciente fica preso numa situação de desconforto muscular, sente muito melhor quando o estresse é aliviado, claro, porque reduz a necessidade de produção e percepção desses estímulos para a geração de energia periférica, né? Então, todos esses elementos, eles são capazes de regular o processo e são também capazes de gerar sintomas associados à fadiga adrenal. A gente tem ainda a tendência de ganhar peso muito rápido, claro, porque a capacidade metabólica é menor, então o consumo de alimentos é maior para tentar compensar essa redução do metabolismo, e o excesso que é consumido fica acumulado nos nossos adipócitos, gerando um ganho de peso adicional. Então, todo esse processo gera essa quantidade de sinais clínicos e sintomas que podem, eventualmente, caracterizar o que a gente chama de fadiga adrenal. Então, os nossos pacientes, normalmente, eles têm essa performance metabólica reduzida e essas condições clínicas avaliadas com bastante frequência. Então, por que a gente não regula? Tendo o conhecimento de todos esses processos fisiológicos e da fisiopatologia associada à fadiga adrenal, por que a gente não consegue regular esses processos antes mesmo que eles se transformem em uma patologia de performance crônica, né? Por que a gente não regula todos esses sintomas através da modulação do eixo, fazendo o que a gente chama em fitoterapia de regulação hormonal desses eixos, utilizando então ferramentas que sejam capazes de produzir uma modulação positiva da liberação de hormônios periféricos. Então, a ideia é exatamente essa, que a gente trabalhe com protocolos fitoterápicos capazes de melhorar a condição de funcionamento desses eixos e que sirvam também de suporte para a regulação de todos os processos clínicos associados à disfunção adrenal. Disfunção adrenal que vai certamente regulando esse eixo, regulando o núcleo hipotalâmico paraventricular, regula também todos os outros eixos relacionados, por exemplo, com a hipófise, relacionados com a secreção do hormônio antidiurético. Então, a gente consegue controlar muito bem vários dos sintomas associados a essa patologia da fadiga adrenal. Veja que é curioso, então, que nós elaboramos um curso, eu só estou fazendo essa pausa exatamente para apresentar. Nós temos um curso de fitoterapia para regulação hormonal, que está disponível no Hotmart, que a gente envolve todos os eixos. Aqui eu trouxe apenas um para dar um exemplo, né, mas que serve para a gente ter uma visão básica de como pode ser regulado o processo fisiológico nos vários outros eixos. No caso, por exemplo, de doenças relacionadas à síndrome dos ovários policísticos, à menopausa, andropausa, de hipogonadismo masculino e feminino, hipotireoidismo, hipertireoidismo, o próprio diabetes e obesidade relacionada ao diabetes, e todos esses contextos da pineal e da adrenal que podem ser regulados com o uso das plantas. Então, a gente juntou tudo isso num curso chamado de Fitoterapia para Regulação Hormonal, que está à disposição de vocês lá no Hotmart. Aqui a gente traz uma palhinha, né, do que a gente está apresentando lá no curso. Então, os protocolos fitoterápicos que a gente recomenda para regulação hormonal, e eu trouxe só esse eixo exatamente para demonstrar a vocês como é possível fazer e como a gente tem resultados
excepcionais com o uso das plantas medicinais que a gente não tem usando outras terapias, mesmo terapias alopáticas convencionais, clinicamente usadas hoje na abordagem terapêutica. Então, a gente separou aqui, quem me conhece já sabe, né, o louco dos fluxogramas, a gente dividiu aqui num fluxograma de apresentação as possibilidades de intervenção nesses eixos. E a gente dividiu, então, as plantas em função dessas próprias ações que fazem com que elas estejam agrupadas. Plantas adaptógenas são aquelas plantas que melhoram o desempenho funcional do nosso organismo, as percepções e as respostas periféricas. Plantas nootrópicas e neuromoduladoras, que são plantas que modulam a capacidade de percepção dos estímulos sensoriais e como eles são transportados dentro do nosso sistema nervoso central para produzirem um desempenho melhor cognitivo, um desempenho melhor emocional do sistema límbico e um desempenho melhor na regulação de todos os processos. E ainda plantas estimulantes e neuroprotetoras, porque a gente sabe que sempre que há um aumento do estímulo funcional para a resposta biológica, nós vamos ter efetivamente também o desgaste oxidativo dessas células. E especialmente se falando em neurônios, o desgaste oxidativo pode ser muito fatal, pode gerar uma doença neurodegenerativa. Então, o objetivo é não só regular o eixo, mas também proteger os neurônios efetivamente de neurodegenerações. Então, a gente tem todas essas plantas acumuladas com a descrição efetiva de como elas podem ser prescritas, com as suas características de regulação funcional. Então, por exemplo, o Panax Ginseng, extrato seco padronizado, então ele deve estar dentro de uma concentração mínima de 4% de ginsenosídeos, 200 miligramas. Então, todos esses protocolos, para o astragalus, para a fáfia paniculata, para a Witania sonifera, eles são protocolos que são selecionados a partir da própria necessidade avaliada pelo nosso prescritor sobre as condições apresentadas pelos pacientes. Então, veja que é interessante, porque Panax Ginseng, ele tem um mecanismo de ativação do eixo lá nas regiões do sistema do núcleo paraventricular, dos neurônios centrais, pelo bloqueio de canais de potássio. Então, ele bloqueia o canal de potássio, gera um processo de despolarização da glândula e leva com isso à liberação de CRH ou CRF, como também é chamado. Essa liberação de CRF estimula a hipófise a regular todo o eixo, né? Liberando a CTH e liberando lá o cortisol periférico. Então, a gente tem um processo chamado de adaptogênese, ou um processo de regulação da funcionalidade perceptiva dos núcleos hipotalâmicos a partir dos estímulos sensoriais. E, obviamente, a gente tem aqui, com o Panax Ginseng, a indicação preferencial dele é para pacientes que têm uma necessidade energética muito grande, porque é a partir dessa necessidade que a gente consegue regular usando a Panax Ginseng. Ele tem uma capacidade de produção energética muito grande. Diferente, por exemplo, do astragalus, que tem a indicação para pessoas que têm necessidade energética peronomútil, né? Então, são aquelas pessoas que têm um nível basal de energia ainda funcional, mas que têm comprometimento imunológico. Então, nessa indicação do astragalus, é para aquele nosso paciente que é avaliado clinicamente com uma baixa energia, já com fadiga adrenal, mas também com comprometimento imunológico. E o astragalus entra como um potencializador da resposta imune pela ativação dos macrófagos residentes, que melhoram a apresentação de antígenos relacionados a bactérias e vírus no paciente. Então, a atividade antiviral e imunomoduladora complementa a ação adaptogênica para o astragalus. A fáfia, por exemplo, também tem a mesma função adaptogênica. A grande diferença aqui é que ela tem a possibilidade de gerar mediadores, gerar um efeito anti-inflamatório. Então, o paciente que tem baixa energia e que tem um quadro inflamatório avaliado pela nossa anamnese integrativa, pode se beneficiar mais da fáfia do que do próprio ginseng.
Da mesma forma, a Vitânia sonífera, a Vitânia, ela tem a possibilidade de produzir a modulação do eixo hipotálamo hipófise adrenal, ao mesmo tempo em que ela tem um mecanismo de regulação da qualidade do sono. Então, ela é estimulante durante o dia e ela produz um efeito pela distribuição farmacocinética dos seus marcadores, ela gera um efeito sedativo ao longo do dia, lá no período da noite. Então, todos esses adaptógenos, eles devem ser utilizados preferencialmente no período noturno, no período diurno, matinal, né, simulando a liberação do próprio cortisol endógeno. No período matinal, então, nós temos o pico de liberação de cortisol, e é onde a gente deve administrar esses adaptógenos, para que o paciente sinta uma melhor performance energética, a partir da liberação do cortisol da adrenal. A gente tem ainda plantas úteis no tratamento de distúrbios da adrenal, como neurotróficos, nootrópicos e neuromoduladores, é o caso do Sedum roseum. Vocês provavelmente conhecem o Sedum roseum como Rhodiola rosea, era o antigo nome dele, Bacopa monnieri e Glycyrrhiza glabra. São mecanismos bem interessantes, o Sedum roseum, sempre padronizados, tá? A gente sempre usa extratos padronizados, para garantir que haja uma resposta fisiológica de performance mais validada em termos de estudos clínicos. Então, a gente sempre usa essas caracterizações químicas para garantir o efeito terapêutico. O Sedum roseum, ele tem um efeito de neuromodulação. Claro, é típico dos nootrópicos, né? Ele faz o processo completo de modificação da expressão de receptores. Por exemplo, aumenta receptores 5-HT1A, aumenta a acetilcolina, melhora o processo cognitivo, melhora o desempenho das percepções sensoriais e tem um efeito ainda antidepressivo, pela inibição da recaptação de serotonina e inibição da recaptação de dopamina. Tem um efeito adaptogênico também adicional, que pode complementar o efeito aí de outras drogas adaptogênicas. Beleza? Então, Sedum roseum ou Rhodiola rosea. Nós temos aí a Bacopa monnieri, que tem um mecanismo associado à redução do estresse oxidativo, então como neuroprotetor, além de melhorar a performance de desempenho cognitivo também, pelo processo de liberação de acetilcolina, melhora da liberação e da biodisponibilidade de acetilcolina pela inibição da enzima que degrada a acetilcolina, que é a acetilcolina esterase. Então, todos esses efeitos são bem interessantes nos pacientes com quadros de fadiga adrenal. E essa fadiga adrenal, obviamente, ela vai gerar aí alterações funcionais pela diminuição energética da possibilidade de neurotransmissão central, né? Então, é importante que a gente entre com plantas com propriedades nootrópicas. E no caso da Glycyrrhiza glabra, ela tem um efeito periférico, não tem um efeito central, mas tem um efeito periférico a partir do ácido glicirrísico e da glicirrizina, que é um efeito de diminuir a metabolização periférica do cortisol liberado. Então, a gente consegue, uma vez liberando o cortisol, mantê-lo por mais tempo dentro desse processo fisiológico de regulação periférica das concentrações plasmáticas do cortisol, né? E isso faz com que a gente tenha uma melhor garantia de mobilização energética também, especialmente no pico matinal. Então, a gente deve utilizar aqui Glycyrrhiza glabra junto com os adaptógenos, se um paciente tem uma fadiga adrenal muito intensa. Então, nesses protocolos de associação são bem bacanas, a gente trabalha isso muito forte no nosso curso, para que nesses protocolos a gente consiga garantir uma melhor performance terapêutica para o nosso paciente. Bacana? A gente tem o terceiro grupo aqui das plantinhas, dos distúrbios adrenal, que são estabilizadores do potencial elétrico, que inclui aí a Camellia sinensis, rosmarinus, e a gente tem produtos naturais também, que nós utilizamos como complemento a essas terapias, porque eles garantem aqui uma melhor performance estimulante do nosso sistema nervoso central. É o caso da Camellia sinensis, que tem um efeito antioxidante, anti-inflamatório, mas também é estimulante. Então, vejam, é como se a gente estivesse complementando a atividade de percepção, melhorando a resposta estimulatória no sistema nervoso central. Rosmarinus officinalis tem uma ação de proteção
proteção oxidativa, ele tem um efeito antioxidante muito legal, ele sequestra os radicais livres e inibe a atividade da mieloperoxidase em quadros inflamatórios, que normalmente estão associados a esses processos degenerativos. Então, reduz o risco oxidativo dos neurônios, melhorando a qualidade de resposta fisiológica. Ele tem, então, várias outras atividades que são complementares, colagogo, colerético, melhora a absorção de gorduras, melhora a funcionalidade do sistema hepatobiliar. Então, tem todos esses efeitos adicionais que fazem muito bem para o paciente com fadiga adrenal, né? Então, ele inclui aí, quando a gente tem uma avaliação de pacientes que tem, por exemplo, a alteração da funcionalidade hepática, a gente tem que, obviamente, cuidar e proteger esse fígado. E aí a inclusão do rosmarinos é necessária para garantir esse processo. A gente tem também substâncias ou produtos naturais, como é o caso da própolis verde. Nós desenvolvemos um produto aqui para a indústria que chama citoprópolis, e ele tem exatamente esse efeito antioxidante e reforçador do sistema imune e tem um efeito anti-inflamatório tremendo, assim, muito legal. E aí essa suplementação com produtos naturais entra naquele protocolo fitoterápico de regulação da atividade biológica. Pólen de coco como uma suplementação de aminoácidos e geleia real também com uma suplementação de fito-hormônios, especialmente para pacientes que estão no caso de climatério, que estão passando por uma situação de alteração hormonal mais perceptível, né? Ticopétalo lacoide, que também é uma plantinha bem interessante, especialmente para melhorar a libido, melhorar a funcionalidade do nosso sistema de percepção de estímulos erógenos. Pacientes, por exemplo, também com andropausa ou menopausa. E se você recebesse um paciente com essas características clínicas no seu consultório, todas essas informações que são distribuídas aqui, que podem, então, estar sendo percebidas numa anamnese integrativa e avaliadas, incluindo aí a avaliação dos exames laboratoriais e com uma revisão da farmacoterapia. Com uma paciente que chega num estado como esse, em que tem uma disfunção hormonal, que tem uma perda da qualidade energética, que tem alterações inflamatórias e que tem alterações gástricas e digestivas. Então, todos esses fenômenos são possibilidades para a gente poder fazer através do uso da terapia funcional, da avaliação integrativa e dos protocolos integrativos, usando plantas medicinais como chefe, como carro-chefe, como principal arma e ferramenta para o tratamento desses pacientes, dentro de um processo de regulação hormonal, para garantir que o paciente tenha uma melhor performance terapêutica. Isso foi o que a gente deixou aqui de mensagem para vocês, dentro do tempo que nos foi permitido falar, né? Tempo de 1 hora, muito rápido, né? Mas a gente espera que tenha sido suficiente para despertar pelo menos o interesse de vocês numa área tão bonita da terapêutica que é a fitoterapia. E em uma área tão importante para a saúde plena dos indivíduos, que é a regulação hormonal. Então, a gente deixa nosso agradecimento a toda a equipe da EAD Plus e desejamos a vocês aí sucesso. Tenham um bom congresso e fiquem protegidos e com saúde plena. Forte abraço e até lá.